do programa, eu achei que vocês foram otimistas demais, assim. Com o quê? Com a facilidade dos grupos. Todo mundo vai passar. Todo mundo vai passar. Fiquei, assim, eu vendo em casa, falei, eles estão malucos, hein? Libertadores é traiçoeiro eu quero demais, trazer uns cara. dados. Então eu quero trazer uns dados. Assim, hoje, depois da gente comentar, eu opino que os 7 brasileiros... Eu vi seu otimismo. Não, olha só, assim como é nosso dever respeitar os adversários, estudar os adversários, eu opino que os 7 brasileiros aqui têm dever técnico de passar de fase. Se o Grêmio pegou um grupo que tem adversários mais complicados, que são o Estudiantes e o Strongest, eu tenho certeza que o Strongest tem muito mais motivos para se preocupar com o Grêmio do que o contrário. Então, Rizek, só acrescentando, você não acha que o Grêmio, assim, porque você citou o Grêmio, pode perder 2 jogos do Estudiantes e do Strongest fora de casa? Pode perder. Pode, claro que um pode. jogo na Argentina e um jogo na altitude. É até o resultado normalíssimo então, assim, de acontecer. Ele só chegaria no máximo a 12 pontos. E com a obrigação de vencer os 3 em casa e mais o Huachipato fora de casa. Sim. Por conta desse ambiente que eu falei, ele não vai ter um ambiente tão hostil assim. Então, aí, por isso que eu falo assim, essa facilidade que às vezes num primeiro momento a gente vê e fala assim, esse grupo aqui, esse grupo ali. O Flamengo, mesma coisa, pode perder do Milionários fora. O Flamengo no ano e do passado Bolívar perdeu fora. pontos pro Alcas, pro Racing e pra Inhoblense. Sim. Ele perdeu pontos pros 3 adversários, mas eu acho que quando isso acontece, no caso do Flamengo no ano passado, e acabou eliminado pro Olímpia, diz mais sobre o clube brasileiro do que sobre o adversário. Aquele Flamengo do ano passado não existe mais. Por exemplo, a Libertadores... Mas o grupo do ano passado era muito mais tranquilo do que esse, por exemplo. Mas que ainda acha que assim, o Flamengo tem condição aqui de somar 15 de 18 pontos possíveis. Sim. De perder só na Eu acho que o altitude, se é que jogo-chave perde. do Flamengo vai ser o Milionários em Bogotá. 12 pontos você passa. Mas deixa eu trazer os números, por que eu acho, assim, ó, a Libertadores virou um Brasil contra Brasil. E não falo isso com alegria, porque acho que a concorrência é ruim pra gente. Pegando de 19 pra Virou cá... uma Copa do Brasil apitada por juízes estrangeiros. Vai pegar o... 19 pegar pra o que o Paulinho cá, falou. só time brasileiro ganhou a Libertadores. Esse domínio não acontece na Champions, por exemplo. E ele vai além das taças. A gente teve, de 19 pra cá, 8 dos 10 finalistas. Olha que impressionante. De 10 finalistas, 8 eram brasileiros. Dos 20 semifinalistas, 13 eram brasileiros, 6 argentinos e um equatoriano que foi presa fácil, o Barcelona de Guayaquil, em 2021. É um domínio que você não vê na Europa, por exemplo. Nas últimas 3 semifinais de Libertadores, de 4 possíveis, a gente tinha 3 times brasileiros. Então o domínio está muito grande por causa da grana. Não é porque a gente é mais bonito, só a gente é penta. A diferença de grana do nosso futebol para os demais tornou a Libertadores uma obrigação técnica. Para reequilibrar isso, você teria que fazer 2 coisas. Ou diminuir o número de vagas para o Brasil, não é só grana. mas aí, nesse ponto, você impacta na economia da Libertadores, porque o futebol brasileiro hoje é responsável, isso medido pelo presidente da CBF, por 85% ou 80% do faturamento hoje da Libertadores se deve ao futebol brasileiro, com receita de televisão, com bilheteria, com a capacidade dos clubes, enfim. Então, o futebol brasileiro hoje, os clubes brasileiros, meio que sustentam a Libertadores. A Libertadores hoje consegue pagar 23 milhões de dólares para o campeão, como anunciou o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, porque tem um faturamento muito alto vindo substancialmente do futebol brasileiro. Esse é o primeiro ponto. Ou você não tem bloqueio mais nos grupos. Todo mundo pode se enfrentar na primeira fase. Então poderia ter um grupo com Fluminense, Atlético Mineiro e Botafogo, por exemplo. Botafogo, você não faz mais distinção dos países, enfim. Então, aí você... A gente tem a seleção sul-americana atuando aqui. Os melhores jogadores do continente sul-americanos atuam aqui. Que não foram para a Europa. Não tem nenhum brasileiro jogando na Argentina, brasileiro que faça diferença. Para você observar, no Uruguai, os 2 pontos então, da essa Venezuela questão da futebol vaga, brasileiro. Savarino e Sotelo. Essa questão das vagas são muito importantes. 4 jogadores da seleção uruguaia são titulares no Flamengo. De La Cruz, Arrascaeta. Essa questão das vagas é muito importante, porque tem mais times. É uma questão tá do lado da outra, né? Tá de mão dada. Como tem mais dinheiro, e a gente tá com muito time na Libertadores, o nosso 7º time, nosso 8º time, que às vezes a gente entra com 8 times, eles têm muito dinheiro, então eles são melhores. Então, às vezes, a gente citou o Flamengo ano passado, né? O grande time agora, financeiramente falando, foi mal. Só que aí vem outro que tá bem, entendeu? Então, eu acho que essa questão... Olha o Botafogo. No caso, pegou Botafogo e Bragantino, por causa do sorteio. Às vezes, poderiam ter os 2. Então,
Sim, bem provável que o Bragantino o tivesse outra Botafogo, chave, que é o nosso passasse, último, sim. vamos dizer que o Botafogo é o nosso último time, né? Na teoria, tá? Pelas vagas. Ele foi o que veio da pré-Libertadores. Nosso Isso. pior time. A gente tem dúvida que o Botafogo tem time para ganhar a Libertadores. É impossível o Botafogo ganhar a Libertadores? Obviamente que não. Eu acho que os 7 brasileiros sonham com a taça. Exatamente. Essa que é a diferença. Eu acho mais 7 fácil sonhos. ganhar a Libertadores hoje que o brasileiro, que o Campeonato Brasileiro. Até pela característica de ser torneio. Agora, Torneio mais fundamental curto. para esses clubes brasileiros é que todos os jogos em casa, Flamengo, Palmeiras, isso já acontece no São Paulo, a torcida está dando jogo, você ter o estádio lotado. Porque os 3 jogos em casa, se você vence os 3, por isso que eu perguntei ao Eric a questão da pontuação, porque eu estava com esse sentimento que 12 pontos você praticamente encaminha. A maioria se classifica com 10, até 10, Então, 11 já classifica. Se você vence os 3 jogos em casa, você acumula 9 pontos. 9 pontos, você tem mais da metade do caminho trilhado para você conseguir vaga à próxima fase. E se você tem torcida, eu acho que... A minha previsão é que nenhum jogo de clube brasileiro aqui vai ter menos de 30 mil pessoas no estádio. Eu também acho. Todos os clubes, no mínimo, terão 30 mil torcedores. Os clubes brasileiros terão 30 mil, diferentemente do que acontece quando você vai jogar com determinadas equipes. Por exemplo, Fluminense, Aliança Lima, Colo-Colo, não sei se eles conseguem essa média. Por isso, o resultado em casa favorável é muito importante na construção de uma vaga à próxima fase. O Gabigol falou com a Conmebol e um dos temas da entrevista foi a novela do renova ou não renova com o Flamengo. Dá uma olhada. Eu acho que tudo isso vem ao natural, né? É claro que quando chega perto de metas individuais, você fica feliz, mas creio eu que precisa muito do coletivo, não vou fazer nada sozinho, nunca fiz. Então espero que o time esteja bem, para poder fazer gols em finais. A gente tem que chegar lá, para eu ser artilheiro tem que jogar o maior número de jogos possíveis, então acho que uma coisa leva a outra. Então é importante mesmo o time estar bem e fazer um bom campeonato. E também tenho 28 anos, então caso eu fique no Flamengo ou eu fique no Brasil, isso vai acontecer naturalmente. É claro que é inevitável você não enxergar essas coisas, não mirar isso. Como eu falei, tenho mais esse ano de contrato, então não sei como é que vai ser. E caso eu fique no Brasil, eu acho que sim, é possível. Mas como eu falei, é tudo uma questão de adaptação, de poder jogar junto com o time, poder chegar o mais longe possível e sempre a meta é ser campeão. E aí, Eric? Então, assim, o processo do Gabriel, ele já teve tantas reviravoltas nessa renovação de contrato, assim, né? O que a gente pode dizer, até o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, no sorteio lá em Luque, sede da Conmebol, falou que até o fim do ano ele não sai do Flamengo, né? Mas no meio do ano, em tese, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, isso garantido por lei. A questão é a seguinte, pelo departamento de futebol, a renovação ela já estava tratada, assinada e comemorada já, pelo departamento de futebol. E aí inclui o vice-presidente Marcos Braz, o diretor executivo Bruno Spindel. A questão é que hoje, essa renovação ela depende do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. É ele que vai decidir sobre essa renovação. Então, hora nenhuma ela teve renovada, hora nenhuma ela teve sacramentada. Ela pode ter sido assim, acordada, ela pode ter sido assim, praticamente renovada, mas assim, hora nenhuma houve o sim da parte do Flamengo, porque pelo que eu apurei, o Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, nunca disse sim ainda. Então, assim, vai depender do presidente do Flamengo essa renovação. Os números foram já colocados à mesa. Me parece que houve até um entendimento de que o Flamengo daria, pelo departamento de futebol, um contrato longo para o Gabigol e que o Gabigol já teria aceitado. Inclusive, houve até uma comemoração em família pela renovação, mas ela nunca passou para o último andar, para o gabinete mais importante da Gávea. Teve um aval da parte técnica do clube. Exato. A parte financeira pode ter falado, não, presidente, isso aqui talvez não. E o cara que tem que avaliar as duas coisas ainda não se decidiu. Ainda não disse sim. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Assim, e esse ano não parece ser um ano favorável a essa renovação. Porque ele é um reserva hoje no time do Flamengo. Esse é um ano de eleição também. Sim. Mas assim, as duas coisas pesam, né? A parte financeira e a parte técnica. Sim. O Gabigol é um reserva. Aí você vai fazer um altíssimo investimento num atleta que dificilmente... Eu sinceramente acho muito difícil o Gabigol reverter a situação dele na atual comissão técnica. Isso é o principal peso.
Não tem a menor dúvida. Não vou nem dizer que ele ganhou a vaga do Pedro. Vamos dizer que, sei lá, o Pedro foi vendido, teve uma lesão. Titular nesse time que tá ganhando tudo. Que também não tem a menor dúvida. Que vamos dizer que você tira o Pedro da equação, né? Por algum motivo. Bota o Gabigol de titular. Eu não tenho dúvida que o Gabigol pode desempenhar e brilhar nesse ataque do Flamengo com o Tite. E se ele tiver titular, fazendo gol um atrás do outro, quebra recorde de Libertadores, aí é fácil para... É que essa renovação, ela não é a renovação de um atacante, né? É a renovação de um dos maiores ídolos da história do clube e o maior ídolo recente da história do Flamengo, provavelmente o maior ídolo depois do Zico, de lá pra cá. Não tem. E tem a questão dele, será que ele quer ficar no banco mais tempo? Não é uma renovação simples mesmo. Não é simples, mas por isso, uma coisa que tem que ser pesada. Acho que o Adriano, Campeonato Brasileiro de 2009, o Adriano é um jogador que ele ocupa um lugar especial no sentimento do torcedor do Flamengo. Depois do Adriano, o jogador que veio ocupar esse lugar especial no sentimento do torcedor do Flamengo é o Gabriel. E o Gabriel acabou ampliando esse espaço pelas conquistas do Flamengo, que ele foi protagonista, e também pelo jeito com que ele se identificou com o torcedor do Flamengo. A comunicação dele com o torcedor é muito boa. O torcedor do Flamengo, né? A conexão não existe. Eu vou te dizer, não existiu de 2009 para cá alguém que tenha se conectado tanto com o torcedor do Flamengo como o Gabriel. Ele agora está na reserva, o Tite prefere o Pedro, o time está ganhando, mas esse é um ano eleitoral. O futebol, ele tem mudanças de humores e de planos de hoje para amanhã, de amanhã para depois. Não é assim, embora... Paulinho, o Flamengo tem muito torcedor espalhado pelo Brasil e muitos desses torcedores conseguem fazer uma excursão e vir ao Maracanã assistir ao Flamengo, né? E quando teve aquele momento da vaia pro Pedro, aquele murmúrio pro Pedro e tal, no dia que ele perdeu um pênalti, muita gente também vai muito torcedor do Flamengo de fora do Rio vai ao Maracanã. Isso não é uma impressão, não é uma opinião, é uma impressão. Vai para ver o Gabriel. É o ídolo. Quer ver o Gabriel em campo. Quando você tem o Gabriel no banco e o torcedor vem de fora, às vezes fala, putz, eu não vou ver o Gabigol, o cara que fez gol em final de Libertadores. Então, por isso, é uma renovação muito impactante dentro do clube. E acrescente o ano eleitoral. Sim. Porque você não pode chegar... Tá falando alguém aqui que já teve uns quiprocó com o Gabigol em entrevista. Não, eu acho... Mas assim, isso à parte, ele é um cara muito grande na história do clube. Qual o último sinal que veio da comissão técnica? Sábado, Pedro sai de campo. Quem entra para essa jogada de centroavante? O Bruno Henrique. Empurrou o Bruno Henrique para centroavante. Mas quem entrou no lugar do Assim, a comissão técnica não tá dando moleza. Não, vai lá, Gabigol, vamos lá. Assim, todos os sinais que vêm da comissão técnica... Tudo bem. Tornam... Ele só foi titular em 2 jogos com o Tite, incluindo o ano passado. O Pedro é um atacante, e isso não é de agora porque está no Flamengo. Basta olhar como foi o trabalho do Tite na seleção brasileira em relação ao Pedro. Pedro foi a Copa do Mundo, gente. Pedro estava no Brasil e Croácia. Sim. O Pedro é um atacante que o Tite entende, que preenche todas aquelas necessidades que ele vê para um time de futebol. Então, o Gabriel hoje é um reserva no Flamengo, mas o fato dele ser reserva não apaga a história que ele construiu no Flamengo e nem o tamanho que ele tem. A gente não está discutindo ontem, a gente está discutindo o amanhã do Gabigol no clube, o que vai acontecer. E me parece, nesse momento, impossível hoje decretar, como o Eric bem trouxe, vai renovar ou não vai renovar. Agora, ele falou uma coisa na entrevista que é importante, ele só tem 28 anos, né? Isso é um dado a se pensar, né? E como a gente viu, por mais que o Corinthians não tenha condição de pagar, mercado ele tem no Brasil. Obviamente ele tem mercado no Brasil. Bom, pessoal, a Libertadores é isso aí. Hoje em dia os times brasileiros são bem mais fortes que os demais. Ali, algum time da Argentina, igual o River, o Boca, ainda tem paria com o Brasil. O Boca nem tá na Libertadores desse ano. A final vai ser lá na Argentina, mas provavelmente um time brasileiro vai estar na Libertadores. 7 times brasileiros, cara. Os 7 times brasileiros são melhores que praticamente todos os outros demais times. Eu concordo com a bancada quando fala que o Campeonato Brasileiro hoje é mais difícil, né? O Campeonato Brasileiro é mais difícil que a Libertadores hoje. A Libertadores tem muito time brasileiro. O que está acontecendo ultimamente? Quando chega nas oitavas, quartas de finais, praticamente 4, 5 brasileiros contra 2, 3 times de outro país, né? Então tá acabando virando a Copa do Brasil estrangeiro, apitado, igual ele falou, apitado por um juiz estrangeiro. O Flamengo não deve ter muitas dificuldades para passar, tirando a parte da altitude lá contra o Bolívar, não tem muita dificuldade. Provavelmente os 3 jogos que vai fazer no Maracanã vamos ganhar tranquilamente esse jogo. Talvez pode ser que coloque até time alternativo, né? E ao longo da partida colocando titulares. E sobre o Gabigol, ele vai renovar sim, com certeza ele vai renovar. Só falta o Landim assinar.
Mas o Landim tá querendo o quê? O Landim tá querendo diminuir o valor, né? Porque a pedida foi alta e a parte financeira do clube deu uma brecada ali e ele tá tentando diminuir esse valor e o Gabigol tá vendendo o peixe dele no mercado ali, né? Se não vai pagar, tem quem quer pagar. Mas no final, ali em junho, ele vai renovar. O Gabigol, o Landim já deu uma entrevista recente falando que o Gabigol vai ficar no Flamengo. Então, isso é questão financeira. Pode ver, com certeza isso aí é um puxando para cá, um puxando para ali, para se ajustar na parte financeira. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até a próxima.